Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido você a se inscrever aqui embaixo no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, lembrando que aí no comentário fixado tem o link, né, do nosso clube de membros e também do nosso clube VIP, tá? Você pode aí estar ajudando, assinando, você vai estar ajudando aí o nosso canal, que é muito importante. E claro, eu lembro você também de conhecer a Fla Santos, todos os produtos da Fla Santos. Coloca aí chinelo, sandália no site oficial do Flamengo, vai nas lojas aí de esportes em todo o Brasil, principalmente nas lojas oficiais do Flamengo. Lembrando que você tem 5% de desconto, 5% utilizando o cupom PAPA em qualquer produto do Flamengo nas lojas oficiais online. Passar para vocês aqui algumas informações importantes. A gente teve aí o jornal Sport, né, lá da Espanha, lá da Catalunha, né, lá de Barcelona, falando o seguinte, que Barcelona monitora ex-jogador do Flamengo graças ao olhar do Domi. Matéria da ESPN. Natan foi já apresentado aí pelo Red Bull Bragantino nesta semana após uma novela para deixar o Flamengo, e o nome do atleta virou assunto na Espanha. De acordo com o jornal então Sport, eles estão monitorando lá no Barcelona, tá? O zagueiro, ele que foi muito elogiado aí pela questão da liderança, foi capitão no início do Carioca de 2021, e também pela boa saída de bola. E o jornal também publicou o seguinte, que o fator Domenech Torrent foi importante, né? Que ele foi responsável pela subida do jogador, quando o jogador foi, né, subiu para o time principal, para o time profissional. E aí, para o jornal, o olhar do catalão para a base em momento delicado fez a diferença para encontrar Natan. E aí, enquanto o Flamengo vivia, né, um surto do Covid no elenco, Natan foi convocado para enfrentar o Palmeiras. Aquele jogo que o Flamengo empatou com o Palmeiras fora de casa, inclusive com a garotada só em campo, em setembro de 2020. Desde então, não saiu mais do grupo profissional e foi negociado agora há pouco tempo, tá? Então, a informação que saiu, eu vou passar aqui os detalhes para vocês lá do jornal, até a Raíssa também republicou, que o jornal Sport da Espanha revela que o Barcelona monitora o zagueiro Natan, né? E que vale lembrar que André Curi, responsável pela transferência de Natan ao Red Bull Bragantino, até meados do ano passado trabalhava garimpando talentos do futebol sul-americano para o Barcelona. E aí, eu falo uma situação para vocês, agora que o negócio começa a ficar feio. O jornal também, né, através do jornalista Joaquim Pieira, trouxe a informação então que o departamento técnico do clube do Barcelona colocou o jovem zagueiro numa lista de possíveis alvos do Barcelona, tá? E aí, onde está o problema nessa situação toda que eu vou passar para vocês? Na negociação. O Flamengo, quando empresta o Natan ao Bragantino, ele coloca uma obrigação de compra após 20 partidas. Se o Natan fizer 20 partidas cumprindo pelo menos 45 minutos, o Bragantino tem obrigação de compra, num valor total, somando empréstimo e compra, de 4 milhões de euros. O Barcelona, interessado na compra, o que o Flamengo ganha? Se o Bragantino já tiver feito a obrigação de compra, o Flamengo ganha 10% do negócio. Vamos avaliar por um zagueiro que não era também nenhum grande zagueiro, o Léo Duarte. O Léo Duarte foi negociado por 12 milhões de euros. Vamos dizer que o Natan, com o nível do futebol do Natan, um belo zagueiro que os torcedores ficaram revoltados que foi negociado, que ele seja negociado por 12 milhões de euros, que é um valor justo para zagueiro, depois de um bom campeonato brasileiro que ele pode fazer pelo Bragantino. Analisa desse jeito. Vamos colocar aqui, vezes a cotação do euro. Estamos falando de 80 milhões de reais. 80 milhões de reais. O Flamengo coloca na negociação total cerca de 28 milhões. O Flamengo cria o jogador e 80 menos 28. O Flamengo leva 28. O Bragantino leva 52 numa negociação semelhante, por exemplo, ao Léo Duarte, pode ser mais.
O Flamengo perderia milhões nessa situação. Milhões. Uma jogada muito bem arquitetada pelo Bragantino. Bragantino dá um chapéu literalmente no Flamengo se contratar o jogador e vender para o Barcelona. Flamengo fica com os 28 e mais 10% em cima de 80, mais 8 milhões de reais, chegando aí, ó, 28, mais 8, 36 milhões de reais, enquanto eles, né, teriam aí na casa dos 40 e tal, por um jogador que não foram eles que fizeram, um jogador que o Flamengo era o responsável, tinha 60%, o Flamengo recebeu isso pelos 60%. A questão é, o Flamengo perde dinheiro, o Flamengo tem 10% de negociação futura, o Flamengo, de repente, pensando num momento, numa situação mais imediata, não sabia do interesse do Barcelona, e agora o jogador pode ir para o Barcelona, o Red Bull Bragantino coloca uma grana preta no bolso, o Flamengo ganha menos do que ganharia. Isso a gente está contando um valor semelhante, por exemplo, ao do Léo Duarte. Se o valor for mais alto, se forem, por exemplo, 15 milhões de euros, né, aí o negócio já começa a já ir para casa dos 100 milhões de reais. Então, os torcedores têm motivo aí para ficarem chateados. Já se falava nisso, que o Natan era um bom jogador, era um bom zagueiro, e aí a gente vê essa situação acontecendo. Isso pode fazer com que a torcida fique realmente chateada com essa situação toda. Passar aqui para vocês também a declaração do Sidão, né, sobre o Rogério Ceni. O Sidão falou do Rogério Ceni. O Sidão tem uma história bacana com o Rogério Ceni, né? E ele deu entrevista aí para ESPN e eu achei interessante algumas das coisas que ele falou do treinador do Flamengo. Eu achei assim muito bacana os comentários, muito bacanas os comentários do Sidão. Ele fala o seguinte: nosso país é muito difícil. A gente não consegue agradar ninguém. Não tem jeito, vai sempre ter crítica. Quem está fazendo algo construtivo, algo grande, vai receber algum tipo de crítica. Eu não tinha dúvidas de que ele seria um grande treinador e que vai melhorar muito, muito mais ainda. No São Paulo, ele não teve a sequência que deveria e poderia ter tido e mostrar esse valor que mostra hoje, falando do Flamengo. No Fortaleza, ele teve e no Flamengo chegou, ganhou o título. Tenho certeza que vai continuar trilhando um caminho de sucesso, porque já está muito empenhado e é fissurado com a vitória. Então o Sidão, né, falando que o Rogério Ceni é um cara fissurado pela vitória, né, e uma coisa que a gente percebe, né, a gente teve alguns momentos que a gente criticou o Rogério, mas eu até falo, ele é um cara que não guarda rancor, pelo menos comigo, né, mesmo com as críticas, depois eu elogiei. Ele ontem, por exemplo, passou por mim, eu tava prestes a entrar ao vivo, ele veio, bateu, deu um soquinho comigo aqui, né? Pô, tipo, foi super educado. É um cara maneiro. Vou falar pra vocês que é um cara maneiro. E o Sidão falando aí que ele é fissurado pela vitória e que ele não vai querer parar só no Brasileirão, não. Ele vai querer ganhar muito mais títulos pelo Flamengo. E assim como o Rogério Ceni, quem saiu aí também com um saldo positivo, né? Fez um balanço bacana, foi o Maurício Souza. Eu vou até contar para vocês aqui alguns bastidores do Maurício. Eu estava pertinho do banco de reservas do Flamengo ontem. O Maurício chamava o Vitinho. Vitinho, você tem que pedir mais a bola. Pede a bola. O Vitinho, a bola não tá chegando. Pede, você tem que pedir a bola. Eu vi esses diálogos. Chamou o Gabigol para conversar, passou instrução pro Gabigol, passou pro Michael se apresentar mais e tudo mais, chamando o Michael, conversa com o jogador, muito bacana, né? O Maurício de Souza, nesse seu último jogo aí, que teve com os jogadores base mais reservas e o Gabigol ali dos titulares, mas eu achei muito bacana a participação, né? O empenho do Mauricinho. E teve um momento até engraçado do Mauricinho com o Paulo, né? Com o árbitro, que ele pedia que o goleiro tomasse amarelo por cera no segundo tempo. E quando faltavam 3, 4 minutos, o juiz foi reclamar com o goleiro do Boa Vista e o Mauricinho: agora não dá amarelo não, é o que ele quer, não dá amarelo não, não tá rolando nada, não tem que dar amarelo. Paulo, não dá amarelo não. Aí o Paulo: pô, fica quieto, pô, tá falando besteira, Mauricinho, fica quieto. Paulo, tem que... Não dá amarelo não, Paulo. Não dá amarelo no goleiro, não. Muito engraçado. Ele antes pediu amarelo e quando faltava pouco tempo, ele sabendo que o amarelo só ia dar mais 1 minuto de cera pro cara, ele não dá amarelo. E aquele diálogo ali, o Paulo, o árbitro falando para ele parar de reclamar, eu ri pra caramba.
foi um momento assim que a gente vê que ele é um treinador muito especial, né? Eu acho que o Mauricinho, o Flamengo sempre teve esses treinadores assim, né, que vinham da base e faziam um trabalho bacana, ou treinadores caseiros, soluções caseiras, como foi o caso do Carlinhos, o saudoso violino, né? Eu acho que é muito importante para o Flamengo ter mais de um treinador aí competente à disposição. Foi o que o Gabigol falou, né? Tem o Ceni e tem o Maurício, que também é excelente. E o Maurício Souza fez uma avaliação aí positiva, né? Extremamente positiva. Se a gente for avaliar jogo a jogo, a gente demonstrou superioridade sobre todos os adversários, até sobre o Fluminense, Maurício. Até sobre o Fluminense, muito mais. Não avaliamos só os resultados, avaliamos todos os números e eu saio muito satisfeito. O resultado não foi bom ontem, foi um empate, mas o Flamengo, com a garotada, com o time reserva e tudo mais, com o time B, se é que a gente pode falar isso, tá fazendo uma campanha muito boa sim. É o Carioca, eu sei, não é o brasileiro, mas eu tenho certeza que esse time todo, esse elenco vai evoluir muito no decorrer da temporada, e vale ressaltar que o Gabigol já avisou que esse ano vai ser mais especial. Esse ano vai ser mais especial. E ainda falou, eu creio. E o Flamengo retuitou o Gabigol falando assim, né, tamo junto, príncipe. É isso aí. Galera, convido você a se inscrever, né? Você que está aqui até agora, se inscrever aqui embaixo no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Abraço.